Acabei de saber que o nível de colesterol ruim desse corpo aumentou. Ah, não acredito. Isso quer dizer que o fornecimento de sangue vai diminuir pra mim? Fedeu, gente, eu vou ficar doente. Eu também vou adoecer, gente. Eu posso ter um ataque, pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa. Não é, gente, mas eu também vou ser prejudicada. Vocês sabem que se aumenta o nível de colesterol ruim, tudo dá errado no corpo. Eu posso até ter um derrame. Oferecimento Plenitude. Viva plenamente todos os dias da sua vida. O colesterol é uma substância gordurosa encontrada no nosso organismo e em outros animais também. Ele desempenha funções muito importantes no nosso corpo, como a produção de hormônios, a formação da membrana celular e a síntese da vitamina D. O colesterol ainda produz os ácidos biliares, que ajudam na digestão de gorduras. E a gente vai falar mais sobre o colesterol com o doutor cardiologista Carlos Abdias. Oi, doutor, tudo bom? Tudo bom. Explica pra gente quais são os tipos de colesterol. Bom, no linguajar mais simples, nós temos dois tipos de colesterol, os principais. Tem outros também, mas o que importa mais são esses dois principais, que no caso seria o HDL, que é o colesterol bom, e o LDL, que também é chamado de colesterol ruim. No caso do HDL, que é o colesterol bom, ele pega essa nossa gordura que está na circulação e leva de volta para o fígado, como se varresse a sujeira do organismo e levasse de volta para o fígado, que é onde vai ser estocado e depois vai ser eliminado, metabolizado. E nós temos o LDL, que é o colesterol ruim, que no caso ele deixa essa sujeira, como se fosse falando, né, coloquialmente, deixa essa sujeira no organismo. A gordura em excesso vai, mais na frente, poder entupir as artérias, causar placas de gordura e levar a consequências mais sérias, como, quem sabe, um infarto ou um AVC. Então, o colesterol ruim, ele fica no nosso sangue, é isso? Sim, ele fica, todos os nossos tipos de colesterol, eles ficam circulando no sangue, né, em maior grau ou em menor grau. Quando nós temos muito HDL, isso contribui para o colesterol ser varrido de volta para o fígado. E quando nós temos muito LDL, esse colesterol ele fica mais circulante e causando mais danos no organismo. E o que causa o aumento do colesterol ruim no nosso organismo? Várias coisas, né? A maioria dos fatores de risco cardiovasculares, hipertensão, diabetes, má alimentação, obesidade, tudo contribui um pouco para o aumento desse colesterol, mas também muito o fator genético, a história familiar do paciente e a própria produção pelo fígado, né? O nosso fígado é o principal fator que traduz o nível de colesterol que nós temos no sangue. E em relação à alimentação, qual que é a relação que existe entre a alimentação e o colesterol? Com relação à alimentação, antigamente se pensava que a alimentação tinha um grande poder de influência nos níveis de colesterol. Hoje a gente já sabe que não é bem assim. A alimentação tem um poder de influência, mas ele não é tão grande. O principal fator que traduz esse nível do colesterol no sangue é o nosso fígado. É onde ele é produzido e onde ele também é metabolizado. Então, por exemplo, pessoas que têm um colesterol muito alto mesmo, muito provavelmente existe um cunho genético ali e o fígado está produzindo demais, né? É muito difícil que uma pessoa tenha uma alimentação tão desregrada, né, tão desequilibrada que leve a níveis altíssimos de colesterol. Geralmente tem um fator muito importante do próprio organismo. E o álcool tem alguma coisa a ver por estar no fígado ou não? Tem também. O álcool, por exemplo, ele eleva bastante os níveis de triglicerídeo, que é um outro tipo de gordura que nós temos na circulação e que também uma dieta com mais abuso de álcool vai levar também ao aumento dessa gordura. Sim. E existem sintomas físicos que a gente pode aí associar a um nível alto de colesterol? Bom, a questão do colesterol alto, que é a dislipidemia, que a gente chama o nome da doença, também é mais ou menos parecido com a hipertensão ou como o diabetes. São doenças que a gente chama de silenciosas. Então, elas não vão causar grandes sintomas físicos. Muitas vezes as pessoas vão relacionar, por exemplo, a dor de cabeça com a pressão alta ou tontura com a questão do colesterol, mas não há muito essa relação. São doenças realmente silenciosas e se não for feito avaliações preventivas, check-ups, dificilmente vai ser identificado essa alteração ou ela vai ser identificada num estágio já mais avançado. Sim, então a maneira da gente descobrir é justamente investigando e fazendo exames de rotina, isso? Exatamente, né? Através da visita no médico, fazendo exames de rotina, fazendo a dosagem do colesterol total e das suas frações, que a gente vai conhecer
como é que é o perfil daquela pessoa. Muitas vezes a história familiar já vem indicando para a gente, né? Às vezes o indivíduo tem o pai que infartou muito cedo, teve a mãe que teve um AVC, e aí quando você vai investigar, às vezes você encontra um colesterol que é muito alto. E aí isso já influencia também nos filhos, né, nos parentes de primeiro grau. Então, por isso que é importante sempre fazer o rastreio para poder descobrir. Como é que a gente trata problemas de colesterol alto? O tratamento do colesterol alto, hoje, a gente não se baseia apenas no nível absoluto que aparece ali no sangue. A gente vai tentar se basear no nível de risco cardiovascular, no risco de ter infarto ou AVC. Então, um colesterol alto para você que é jovem, é muito diferente o tratamento para o mesmo valor de um idoso que é diabético, que tem pressão alta, que já teve infarto, que já teve um AVC. Então, veja que são perfis de risco totalmente diferentes. Mesmo que o valor absoluto do colesterol no sangue seja igual, o tratamento vai ser diferente, né? Esse indivíduo de risco mais alto, ele vai ter um benefício muito maior de um tratamento agressivo para baixar esse colesterol. Já você, já não vai ter tanto. Então, quando a pessoa vai no médico, ele vai estratificar. Hoje nós temos calculadoras de risco cardiovascular, isso vai ser calculado e com base no risco vai ser proposto o tratamento, muitas vezes com remédio. E eu consigo, se eu tenho colesterol alto, eu consigo baixar e deixá-lo assim ou é uma coisa que eu vou ter sempre que acompanhar? É crônico ou tem cura? Não tem cura, né? Mas tem controle. Antigamente existia uma conduta de a pessoa tomar remédio durante 3 meses e depois ver como é que ficou. Mas isso não acontece mais, né? O nível do sangue está mais ou menos ali estável, se não houver nenhuma grande mudança de estilo de vida ou de outras condições. Se você tomar um remédio durante o tempo e depois parar, ele vai aumentar novamente, né? Assim como é a pressão alta, assim como é o diabetes. Então precisa realmente, é uma doença crônica, silenciosa, precisa de um tratamento crônico. Uma vez que é indicado realmente o remédio, se é remédio o seu tratamento, esse remédio tem que ser usado para o longo prazo, se for esse o caso, se for isso que o médico lhe indicou. Sim. Atividade física ajuda? Ajuda também. A atividade física tem um poder, né, principalmente em algumas gorduras, por exemplo, o triglicerídeo, que é muito sensível, por exemplo, à perda de peso, mas o LDL também, em um menor grau. O exercício físico sempre deve ser estimulado para controle de todas as comorbidades cardíacas. Ter o colesterol ruim alto, ele pode ser compensado pelo colesterol bom alto? Não. Ou as coisas são diferentes? São diferentes. Né? Ter o colesterol bom alto é sempre benéfico, tá? E ter o colesterol ruim alto é sempre maléfico, sempre vai aumentar o risco de ter um infarto AVC, mas elas não se anulam. E é interessante, outro dia eu falei sobre isso, que às vezes as pessoas querem corrigir o colesterol bom, assim como corrige o colesterol ruim, mas isso não tem um impacto tão importante. Se eu tenho colesterol muito alto e eu baixo o colesterol, se eu tenho um colesterol ruim elevado, tenho um LDL elevado e eu baixo esse colesterol, eu reduzo o meu risco. Eu vivo mais, eu tenho menos AVC, eu vivo melhor. No caso do colesterol bom, o HDL, quando ele é baixo, muitas vezes ele reflete um estilo de vida que não é tão saudável, uma obesidade, um sedentarismo, uso de cigarro, uso de esteroide anabolizante, e eu simplesmente corrigir esse HDL artificialmente, através, por exemplo, ômega 3, entre outras coisas, esse risco ele não vai voltar a baixar, né? É diferente. Então o HDL a gente trata mais com mudança de estilo de vida. A medicação, ela pode até corrigir o nível do HDL, mas isso não vai lhe dar um benefício claro e evidente com relação à sua saúde. É mais importante e mais efetivo baixar o ruim. Bom, lembrando, gente, que é sempre importante se consultar com um médico especializado para ver aí exatamente como é que estão as suas taxas, os seus níveis de colesterol, né? Bom, doutor, para a gente encerrar, deixa uma mensagem para quem está assistindo a gente. Bom, quando a gente fala de colesterol, é sempre aquele cuidado com a doença que é silenciosa. Então, é sempre importante falar no check-up, na prevenção anual. Então, é sempre interessante, se você tem um médico que já lhe acompanha, se você tem um cardiologista, um endocrinologista, enfim, é sempre importante fazer aquela avaliação anual, fazer a dosagem dos principais exames de sangue, né? Sempre de uma forma focada, de uma forma assertiva, para poder identificar quando há realmente um risco maior e que precisa ser tratado. Muito obrigada. E aí, gostou do nosso vídeo? Então curta e compartilhe. Até a próxima.